Olá, empreendedores compulsivos. José aqui para mais um episódio do Curta Empreender. E hoje, 8 de dezembro, não sei se você já sabia, mas 8 de dezembro é uma data muito marcante para a humanidade. Foi a data em que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial em 1941. Nosso convidado que está aqui hoje vai falar sobre comigo, nós vamos conversar dentro desse contexto como que um ambiente de crise como esse que aconteceu em 8 de dezembro de 1941 pode mudar toda a economia, abrindo oportunidades, fechando portas também, né, criando um ambiente de muita oportunidade para uns e terror para outros. Mas é assim que acontece a história da humanidade mesmo. São ambientes de crises, oportunidades para quem estão atentos. E para os atentos, lógico, terror sempre, né? Bem, antes de apresentar o meu convidado, Flop, solta a vinheta. Bem, pessoal, estamos de volta. Hoje conversar com uma pessoa muito especial, né? Quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento para o Emily Moraes, que pavimentou esse encontro. O Emily, um beijo, obrigado aí pela recomendação. Muito obrigado por articular essa agenda, tá bom? Beijo no coração. Mas, enfim, para você que é um empreendedor como eu, como nosso convidado, eu quero te falar que hoje a gente vai receber Leonardo Rosa, que é o CEO, o cofundador da Operação Obratec. É uma empresa que está redefinindo o conceito de varejo na área da construção. E sobre isso a gente vai tocar um assunto muito bacana. Leonardo, muito bem-vindo ao Curta Empreender. Obrigado por disponibilizar sua agenda. Já sei que você vai viajar hoje, mas abriu essa janela para conversar com a gente. Obrigado, viu, querido? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradeço aí ao convite também da Emily, que através de uma conversa, né, na empresa, ela comentou comigo sobre esse podcast e eu achei super interessante. Então, é sempre bom falar de negócios, falar de empreender, e estamos aí, estou à disposição para a gente poder bater esse papo aí, conversar sobre esses assuntos super pertinentes e interessantes. Legal, espero que você goste. Não se assuste com as minhas perguntas. Quem é nossa audiência já sabe como é que funciona. E de cara, eu quero fazer logo uma pergunta aqui que vai definir o tom da nossa conversa. Leonardo, qual é a verdade que ninguém do varejo conta, do varejo da área da construção, tá? E que eles também não admitem, né, porque geralmente são negócios grandes, mas que no fundo das contas, né, no final de contas, é que vai definir quem vai permanecer e quem vai sair do mercado, né? A gente sabe que são operações muito grandes, envolve muito ego, muito dinheiro, enfim, tudo é muito grande na área do varejo da construção, mas existem coisas ali que só quem está lá dentro sabe. Que verdades são essas que pode definir quem fica e quem sai do mercado, hein? Apesar de não ter muitos anos de idade, né? Mas já tenho aí praticamente 20 anos já no varejo. E desses 20 anos, acredito que 19 anos no varejo da construção. Então, praticamente iniciei minha carreira toda dentro do varejo de material de construção. E durante esse período eu já vi muitas empresas aumentarem faturamento, expandir a nível nacional, também como já vi muitas empresas também quebrarem, muitas empresas que começaram muitas vezes super bem e no meio do caminho se perderam e não conseguiram dar continuidade e acabaram fechando as portas. E na minha opinião, vivenciando todo esse período aí de varejo, o mais importante é a cultura. Quando a gente inicia um projeto, seja ele qual for, com uma boa cultura, a tendência é que isso permaneça durante muito tempo e ao longo do tempo a gente vai dando uma ajeitada, vai se adequando de acordo com o momento, né? E aí, quando eu falo em momento,
engloba várias coisas, né? Momento político, econômico, e a gente tem que estar sempre atento para poder se enquadrar dentro de cada momento desse. Mas hoje a cultura nas empresas é muito importante, é muito forte. A gente vê que, na verdade, percebe que algumas empresas, inclusive empresas familiares, onde eles começam com uma cultura muito forte, vai acontecendo de uma maneira, de um crescimento avassalador, e conforme o passar do tempo, outras pessoas, outras gerações da família vão assumindo e isso vai se perdendo um pouco e isso prejudica muito o resultado. Puxa, que. Nossa, vamos diminuir aqui a força aqui do discurso. Geralmente, a nossa pergunta inicial ela é bem forte mesmo. E você tocou num ponto que praticamente a gente vem conversando, acho que o último mês todo, com outros convidados, e todo mundo tem batido na tecla da cultura, viu, Leonardo? Isso é muito importante. Eu creio que corrobora muito com o discurso, né, de quem realmente descola no mercado, quem cresce. Basicamente, esse crescimento está alicerçado em dois aspectos, pelo menos é o que a gente tem percebido aqui no Curto Empreender. Geralmente é cultura, né, que é um pilar que bate muito forte, e a cultura centrada no cliente, né? Então, Exatamente. experiência do cliente são dois pilares que a gente tem falado muito aqui, e tua fala corrobora demais. Mas descendo um pouco aqui esse primeiro momento, essa pergunta aí que já chega quente, vamos falar um pouco da tua trajetória, da tua carreira, né? De onde é que você vem? Como é que era? Tua família já era rica, já era pobre? Você é herdeiro de uma grande fortuna? Quem dera, quem Como é que dera. acontece aí o seu posicionamento para o mercado? Como é que o Leonardo se tornou essa figura tão pujante, assim, tão proeminente no varejo? Na verdade, eu venho de uma família muito, muito humilde, né? Minha mãe é nordestina, meu pai carioca. A minha mãe, ela estudou até o oitavo ano do antigo ensino fundamental, e meu pai a segunda série do ensino fundamental, ou seja, não tiveram oportunidade de estudar, por também terem vindo de famílias mais humildes, tiveram que trabalhar muito novos. E aos 16 anos eu perdi meu pai, né? Então, e aí eu tinha a minha mãe, uma irmã mais nova, e tive que, na verdade, naquele momento, se tornar o responsável pela casa. E aos 16 anos comecei a trabalhar distribuindo panfleto, papel no semáforo de trânsito. Sim. É onde foi a minha primeira oportunidade aí como emprego, emprego informal. E logo depois, através de uma tia que trabalhava numa pastelaria, então eu me deu essa oportunidade de assinar pela primeira vez a minha carteira, né, como CLT, e trabalhar como balconista numa pastelaria. E sempre, mesmo trabalhando como balconista, sendo muito grato por aquele momento, né, era um trabalho digno, um trabalho honesto, mas sempre busquei a evolução, eu sempre fui muito ambicioso, né? E aí eu buscava sempre oportunidade para conseguir algo melhor, conseguir um emprego melhor, aonde eu consegui a oportunidade de entrar no varejo de material de construção. Então, eu entrei no varejo de material de construção como operador de caixa, numa empresa no Rio de Janeiro, e essa empresa hoje também já não existe mais, que foi o Casa Show. Era a principal empresa de material de construção do Rio de Janeiro, e infelizmente depois ela foi vendida e hoje também não, tanto a Casa Show quanto a empresa que adquiriu não existe mais. Então, iniciei a minha carreira nessa empresa como operador de caixa e é onde tive a oportunidade de poder me desenvolver. Então, de operador de caixa, eu fui promovido a fiscal de caixa, depois passei por um momento de tesouraria, onde não me encontrei, não era o meu negócio, né? E tive a oportunidade de trabalhar como chefe, voltar para o varejo, voltar para o comércio e trabalhar como chefe de setor, onde fiquei durante um bom tempo, aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos como chefe de setor. Pô, legal. E ali começou os primeiros passos ali como liderança. Já Como eu, tinha uma afinidade assim, já no seu coração já.
Você já sentia ali que você era diferenciado, conseguia conversar bem com as pessoas, motivá-las a fazer o que precisar ser feito. Porque a liderança é muito disso, né? A gente fazer a pessoa se sentir bem fazendo o que está fazendo, com prazer, mas nem sempre ela é automotivada. Às vezes tem alguém ali que faz você enxergar pelo outro lado. Você com 20 anos, 21 anos, né, que é o que eu tinha na época, onde assumi meu primeiro cargo de liderança, você erra muito, né? Então, você está começando, está iniciando a Sim, carreira, muita ambição, mas também acaba sendo um pouco imaturo, porque você não sabe de muita coisa, você está aprendendo, você está liderando pessoas. Liderar pessoas, eu costumo dizer que é um dos maiores desafios da nossa vida, né? Mesmo agora, estando mais maduro, numa posição um pouco maior, mas te confesso que sempre foi um grande desafio. E eu costumo dizer que liderança a gente desenvolve, né, ao longo do tempo, e que eu, sinceramente, a gente, durante esse período, a gente comete muitos erros, comete muitas falhas, porque o ser humano ele não é perfeito. Então, até hoje, a gente ainda, por mais que a gente já tenha uma experiência, uma bagagem, nosso desafio é a gente não errar, né? Ser o mais coerente possível. E eu costumo dizer também que eu nunca fui aquele cara intelectual, né? Assim, aquele cara que foi estudar fora do país, aprendeu várias línguas, fala 4, 5 línguas, é um cara extremamente estudioso, mas eu busquei sempre inovar, né? Sempre estar à frente de algumas pessoas, de alguns processos, e sempre estar atento ao que está acontecendo ao redor, né? Tanto a nível nacional quanto a nível internacional, e sempre muito curioso. Então, sempre eu quero aprender, sempre eu quero estar vendo alguma coisa diferente, e isso, claro, que contribui para o nosso negócio, independente de onde eu esteja. eu imagino, a gente vai. O assunto liderança, pessoas, para mim é muito atraente, né? Porque o marketing hoje moderno, se a gente falar, embora não haja um consenso na definição, cada autor define da sua forma, e eu tenho a minha também de ver e dizer, mas um dos conceitos muito bem aceitos são os 4 P's, né? Processo, praça, produto, pessoas. Mas hoje a gente observa que o mesmo cara que escreveu isso já tem uma outra literatura centrada na pessoa, né? E aí a gente fala da pessoa do cliente, do outro lado lá. Só que o primeiro ponto de contato do cliente é com uma pessoa que veste a camisa da empresa. Então você tem ali um defensor da cultura da empresa, da organização, e que está ali para servir o cliente. Né? Então, e ali tem que haver esse match, né? Tem esse encontro de. E eu imagino que na sua posição, você na posição de diretoria, eu imagino, ou você está mais um pouco descolado ali do chão da loja, do que acontece ali na ponta. Isso é uma imaginação, não estou dizendo que é assim, tá? E qual que é o teu desafio quando você olha lá de cima, assim, passando ali toda essa estrutura? O que passa assim, puxa, eu tenho que desenvolver esse tipo de liderança, ou esse tipo de gerente, ou esse tipo de supervisor, ou esse tipo de colaborador? Quando você olha assim, o que você visualiza primeiro ali que já te dá aquela espetada, puxa, eu preciso mexer nisso aqui, né? Na verdade, hoje, na minha posição, né, é uma posição mais estratégica, né, Sim, do que operacional. Porém, como nós estamos o nosso primeiro projeto, a nossa primeira loja, e é um negócio novo, é novidade aqui em São Luís do Maranhão, né? A gente falando especificamente da Obratec. Então, eu procuro ficar hoje 70% do meu tempo no chão de loja. sim, Então, a minha prioridade, desde a inauguração da loja, e até antes também, antes eu visitei casas de cliente, visitei obra, conversei com várias pessoas para poder entender o mercado, né, de São Luís. E ao tempo todo, se você hoje for na Obratec, se eu não estiver viajando, se eu estiver na loja, dificilmente você não vai me encontrar lá no chão de loja,
porque eu quero ouvir o cliente, eu quero entender como o colaborador está atendendo o cliente, qual é a necessidade do cliente, o que o cliente precisa. Hoje, com o aumento da tecnologia, aumentou muito, evoluiu muito o nível de exigência do cliente, né? Verdade. Então, a experiência do cliente hoje tem vários podcasts de experiência do cliente, a gente respira o tempo todo a experiência do cliente. Então, o cliente ele está se tornando cada vez mais exigente, né? Ele procura mais serviços, então, seja ele no material de construção ou qualquer um outro varejo, né? Onde ele seja consumidor. E a gente tem que estar cada vez mais preparado para atender, para poder, na verdade, atender é uma expectativa, né, que ele tem ao sair de casa até ir até uma loja. Porque, por exemplo, hoje, se ele não quiser ir até a loja, ele compra pela internet, ele compra pelo site, ele compra pelo e-commerce. Isso facilita muito a vida Sim. a vida do consumidor. Então, a gente está investindo cada vez mais na experiência do cliente, investindo em treinamentos para os colaboradores, para os nossos colaboradores estar cada vez mais preparados para poder atender essa exigência. Isso é maravilhoso. Eu estava só esperando você falar a palavra Obratec. E ainda bem que você falou logo. Vamos. Eu tenho uma curiosidade muito grande, eu imagino que a nossa audiência também. Mas quando você chegou, eu estava abrindo, pessoal, a porta aqui do estúdio. Eu falei, nossa, o nosso convidado, será que ele foi lá no outro estúdio e tal? Aí eu fui saindo no corredor. E aí, na hora que eu saí no corredor, ele estava chegando. E eu já reconheci logo. E vocês não têm ideia por que eu reconheci logo o Leonardo. Eu já te vi lá no chão de loja várias vezes, lá na Obratec, né? Eu já fui lá com minha família várias vezes e já te vi várias vezes lá. Então, para mim, foi fácil te reconhecer. E é muito legal quando você tem uma pessoa da camada de executivo, de diretoria, né, de gerência de alto escalão, pelo menos, ali no chão, experimentando a experiência do cliente, né, validando se aquilo que você desenhou está funcionando, tá saindo do jeito esperado. Isso é muito bom. Eu creio que, da minha opinião, o gestor que não faz isso, ele não vai conseguir se estabelecer por muito tempo, viu, Leonardo? É uma opinião minha. E eu fico muito feliz de saber que você desce lá e vai validando, enfim, o planejamento. Sobre isso, Obratec, eu vejo ali que vocês vêm construindo ali, é uma operação que envolve, né, vários outros braços. Eu creio que não vou chamar de spin-off, porque não é uma startup, mas não sei se é subsidiária, mas nasce ali de outros empresários com grandes expertises, né, bem estabelecidos na cidade também. Não sei se a gente pode falar disso, mas e ambos da área do varejo, né, da área da construção também. E como é que surge esse negócio? Ele já surge como um modelo inovador? Ele surge como uma proposta de... A minha cabeça é assim, ó. Uma empresa já trabalha a parte de varejo, né, completo mesmo, para casa, para construção, pintura e tudo mais, e a outra já trabalha a área do atacado. E aí se junta, dão as mãos e faz atacarejo, a operação? Sim, sim. E aí ela nasce com qual expectativa? É inovação, é posicionamento, é oportunidade de mercado, é tudo isso, não é nada disso? Como é que funciona isso? Na verdade, é um pouco de cada coisa, né? A Obratec é a junção aí de duas grandes empresas consolidadas aqui em São Luís do Maranhão. A RUF, né, atacadista, que tem do Tagore Oliveira. Sim. E a Potiguar Home Center, do Marcelo Brasil. É até engraçado como surgiu essa ideia, né, de Obratec. Eles se encontraram, estavam fazendo um passeio de barco, e aí em algum determinado momento os barcos pararam em uma ilha aqui em São Luís. Eu não conheço muito bem, mas acho que é a Ilha do Sarney. Ilha do Curupu, eu imagino. E aí... Mas é isso, o pessoal fala que é a Ilha do Sarney. eu não conheço muito bem. Se a gente for por esse caminho, São Luís toda é a Ilha do Sarney. Né? Mas tudo... E aí começaram a conversar, né, de varejo, de negócios,
E aí surgiu a ideia de montar um atacarejo. Vamos fazer um atacarejo, acho que a gente tem bastante oportunidade aí de unir as nossas expertises, né? Tanto o Marcelo no home center e o Tagore no atacado. E aí tiveram uma ideia de montar e vamos agora em busca de um executivo para trazer, para a gente poder, para nos ajudar, nos apoiar. Aonde eles me encontraram, né? Através de uma headhunter, e aí eu tive a oportunidade de vir aqui para poder conhecer as duas operações, tanto a Roche quanto a Potiguar, e fiquei super encantado com a estrutura, né? Com a cultura, que, como eu falei lá no início, é super importante. Aceitei o desafio, viemos para cá, né? Vim com a minha família para cá, para iniciar o primeiro projeto, onde só tinha, naquele momento, o terreno, né? Na Forquilha, né, em frente próximo ali na Guajajaras, próximo ao Mix Mateus, e aí demos início ao projeto. E o projeto, às vezes as pessoas perguntam, mas por que abrir uma outra loja de material de construção ao lado de uma potiguar? Tem muitos clientes que ainda não entenderam e talvez achem que não faça muito sentido. Mas a Obratec, ela trouxe um modelo diferente de varejo de material de construção para São Luís, né? Primeiro que a gente tem um drive-thru da construção, que é Sim. um super diferencial da Obratec, onde o cliente consegue, ele entra com o próprio carro, né, com o veículo, abastece, passa pelo caixa, paga e vai embora, então ele ganha agilidade em todo o processo, às vezes está completo, está faltando cimento na obra, faltando material na obra, então consegue ter essa agilidade. A gente tem um diferencial de abrir às 7 horas da manhã, justamente para poder atender o nosso profissional. A gente também traz uma grande quantidade de produtos, onde o cliente consiga montar o seu projeto na hora, levar o produto em quantidade, não esperar, não precisar encomendar. O nosso foco não é ter variedade, a gente não tem uma variedade enorme, imensa de produto, mas a gente tem quantidade. Então, para atender todo o projeto, seja de quem esteja construindo ou reformando. Sim. Eu, eu, eu vou dar uma pausa aqui que o flop saiu. Tu tá na câmera aberta? Obrigado. Mas é só cortar depois. Mas vamos avançar aqui. Então, Léo, posso te chamar de Léo? Pode, claro. Você estava falando que foi encontrado por uma headhunter. É muita bondade da sua fala para você que talvez não tenha afinidade sobre como é que é o processo com uma headhunter. Muito provavelmente não foi um encontro igual dos dois sócios, né? Muito provavelmente houve uma seleção bem rigorosa que headhunter, quando vai para escolha de executivos, de alto escalão, é um negócio bem, como é que eu posso dizer? Ele se infiltra na tua vida, te stalkeia, vai lá no ver tudo que você entregou em outras operações. É mais ou menos assim o processo, o Léo? Sim, sim. Na verdade, esse processo é um processo longo. Se eu não me engano, durou quase 2 meses, né? Porque passa por diversas etapas, além de você passar por todo o processo de entrevista até você chegar né, aos proprietários, aos donos. Você passa também por diversos testes, tem umas provas lá que eles enviam, os testes que eles enviam para a gente, e avaliam. É um pacote completo, né? Não é só a sua carreira profissional, né? Sim, Saber entender quem é o Leonardo como pessoa, como ser humano, como ele trata as pessoas, como é a liderança dele no dia a dia. Eles pedem também alguns números de referência para saber um pouco mais sobre a pessoa. E no final acabou dando tudo certo. Eu fui o escolhido aí para poder tocar o projeto, né? Iniciar a operação. Tenho muita autonomia durante essa minha jornada dentro da Obratec. Tenho um apoio 100% dos proprietários, né? A gente é muito próximo, sempre está trocando muita ideia. E a experiência deles no negócio, e principalmente por conhecer muito, dominar muito o mercado
do Maranhão, né, como um todo, né, por já estarem aqui já há muito tempo, contribuiu e ajudou bastante para o desenvolvimento do negócio, né? Então eu trago também uma experiência de fora, né, de varejo, né, uma outra visão, um outro olhar, e que eu costumo dizer que foi um casamento perfeito, né? Tanto o conhecimento aí, a bagagem e a experiência deles tem contribuído bastante para o desenvolvimento do negócio. Eu conheço um pouco da história das duas empresas e por estar próximo de outras pessoas que trabalham também na operação, eu tenho algum acesso à visão deles de negócio e até do. Enfim, vamos pular essa parte. Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque tem projeto de expansão já à vista, né? Vocês já estão crescendo a operação para além, com a expertise que tem, inclusive que já nascia com uma visão grande, já, enfim, bem pensada. E está próximo isso? Vocês estão expandindo para onde? Pode falar sobre isso agora? Ou é segredo ainda e não Na é para verdade, soltar isso agora? na verdade, a Obratec de São Luís foi um teste, né? A Sim, gente foi encarada como um teste para saber como que seria o desempenho, o processo de maturidade, da cultura, como que seria implantado, né? sim, Apesar de fazer parte de dois grupos super consolidados, mas a Obratec, ela é uma empresa totalmente separada, né? A gente não utiliza a mão de obra nem da Potiguar, nem da RUF. perfeito. É uma operação totalmente individual e isso foi uma estratégia dos proprietários. Acho que eles foram muito assertivos, né, quando tomaram essa decisão para não envolver as empresas, né, para deixar a Obratec, ela caminhar sozinha com as próprias pernas, para saber se realmente seria viável ou não dar continuidade e como que seria o futuro. Falando em expansão, a gente tem realmente objetivos, né? Nós vamos inaugurar uma loja no ano que vem, mais uma loja. A única coisa que eu posso falar é que será uma loja praticamente o dobro da loja de São Luís, a loja que já existe hoje. É uma loja mais moderna, uma loja que vai trazer uma gama de produtos um pouco maior, né? Com estacionamento também maior. Hoje, nosso estacionamento tem alguns momentos de pico que não cabe todos os carros, tem fila para entrar, principalmente aos finais de semana. Mas a próxima loja tá bem quente aí. Em breve, a gente já Legal. vamos anunciar aí o local da próxima loja. Que bom, vou tentar não entregar. Na verdade, eu nem sei, tá, gente? Só brincadeira. Mas e como é que funciona assim na prática, no momento desse que chega de expansão, né? A questão da eficiência, eu entendo que você falou que foi um piloto seguro, né? Aqui próximo e tal das duas empresas, muito próximo do olhar do dono e tudo mais, mas com toda a autonomia para criar sua própria história, seu próprio modelo ali de negócio, vamos chamar dessa forma. Mas eu observo muita eficiência operacional, não é fácil você trabalhar atacarejo, e na área da construção, então, que tudo é muito grande, muito volumoso. Então, como é que equilibra assim, esses dois pratos assim, da eficiência da operação com a qualidade na entrega? Né? São duas visões. A pessoa que vai comprar no varejo, eu vou comprar um acabamento ali, uma tinta que faltou, vou lá na Obratec. Então, eu tenho uma expectativa. Já o mestre de obra que vai comprar lá, sei lá, uma caminhonete com 50 sacos de cimentos, ali a expectativa dele é outra, totalmente, é outra abordagem, outra linguagem, tudo diferente. Como é que equilibra essa eficiência no modelo operacional para atender dois públicos e, enfim, leva a experiência para o cliente? Na verdade, a gente tem até mais de dois públicos, né? É, Hoje a gente atende o cliente pessoa física, que é o cliente da ponta, é o cliente que vai lá porque precisa, como você falou, precisa de 2 latas de tintas, precisa de 2 sacos de cimento. A gente tem o cliente que é o profissional da construção, sim, que hoje a gente tem até um projeto para esse profissional, que é o Parceiros da Obra, né, onde esse cliente ele compra na loja, ele indica clientes deles para poder comprarem na loja. E a gente tem um cashback, né? Tem um programa de benefício para profissionais
que é um público muito importante para a gente, Sim. né? Quando nós desenhamos o projeto, idealizamos a loja, a gente imaginou que esse público dos profissionais seria o nosso principal público dentro do nosso negócio. Tem o cliente das construtoras, que também compram com a gente. Tem o cliente que ele é o revendedor, é um cliente que tem lá sua lojinha de material de construção, pequeno e médio porte, também que compra com a gente para poder revender. A gente disponibiliza de produtos e a gente tem um preço diferenciado para atender esse público. Ou seja, a gente tem Sim. várias tipologias de clientes dentro do mesmo negócio, né? E quando a gente fala de eficiência operacional, né, a gente não pode abrir mão de pessoas, né? Pessoas é muito importante. A gente fala muito de o cliente no foco, o cliente prioridade, mas se a gente não preparar bem as pessoas, se a gente não preparar bem a cabeça das pessoas para poder estar ali e atender qualquer tipo de cliente, qualquer público que venha até o nosso negócio, ela não estiver preparada tecnicamente e mentalmente, né, para atender esse público, a gente vai passar por dificuldade. Então, hoje nosso principal objetivo é, claro, né, é a satisfação do cliente, a experiência do cliente, mas é impossível fazer isso sem preparar os nossos colaboradores, as pessoas. Você estava falando dessa construção, né? Que vocês estão construindo, validando o modelo, né? Hoje você já tem um modelo bem seguro para expandir para já uma nova loja, vamos chamar dessa forma, mais moderna, mais eficiente, mais, vou chamar de mais legal, para resumir tudo, tá, pessoal? Mas e como que é assim em que momento que se toma uma decisão estratégica desse porte assim? O que que acelera a decisão de vocês de abrir uma nova filial? É o momento, é a oportunidade, ou enxergar que tá maduro, a oportunidade está aí, vamos? Como é que acontece isso dentro de uma organização desse porte, né? Claro que sempre vai pensar em oportunidade, né, de ganho de mercado, de expansão de mercado, mas ninguém faz expansão e não pensa em outras oportunidades se o primeiro negócio não estiver dando certo, né? Então, como eu falei no início, a Obratec ela foi um teste. A primeira loja foi um teste, né? Para saber como que ia se comportar, como que ia reagir perante ao mercado. Para minha grata surpresa, nós fomos super bem recebidos pelo público Sim, de São Luís. Hoje a gente recebe em média 40 mil clientes dentro daquela loja por mês. É um fluxo assim bem considerável. Para uma loja que tem apenas um ano de existência, a gente considera um sucesso. Então, não tem como pensar em expansão, pensar em crescimento do negócio, se a gente não tiver um negócio já se consolidando ou consolidado. Consolidado talvez não, porque ainda é muito pouco tempo para falar, né? Mas os processos estão caminhando, né? Os resultados estão chegando. A gente percebe que existe um crescimento mês após mês, né? A gente ainda não tem um ano fechado 2024, que nós inauguramos praticamente em abril, mas é satisfatório já nosso crescimento, a nossa progressão sobre 2024. Então, e a gente acredita muito no ano de 2026, já temos aí um planejamento super audacioso para 2026 e tenho certeza que 2026 vai ser um ano de progressão sobre progressão já em 2025. legal, vai exponenciar então, né? Eu vou te fazer uma pergunta e vou te dar um tempinho para tu pensar sobre ela. Você falou sobre você já tem alguns programas para atender a variedade de públicos, né? Dentre eles, eu vou chamar de programa de afiliado, um affinity, vamos chamar dessa forma, né? Para os parceiros de negócio. E que conselho o Leonardo pode dar para esse parceiro de negócio ali que está se estabelecendo, que tem seus clientes, que enxerga também na Obratec um parceiro de negócio? Que conselho você pode dar para eles? Um conselho rápido, olha, vai por esse caminho aqui que é sucesso.
Mas enquanto você pensa nessa resposta, eu vou dar um recado para o nosso público aqui, tá bom, Léo? Bem, pessoal, a gente está aqui num episódio quente aqui do Curto Empreender, espero que você esteja gostando, mas olha só, eu preciso dizer que esse episódio é gravado aqui na casa do Curto Empreender, que é o Media Hub 92. É essa casa que recebe a gente muito bem, nossos convidados são bem recebidos aqui, com uma estrutura moderna, tranquila. Você vem para cá, agenda teu podcast, agenda aí teus reels, né, fotos corporativas. Então tem todo um portfólio de produtos digitais para apoiar a sua operação digital, tá? Então, se você quer gravar podcast, fazer shorts, reels, se você tem interesse em fazer fotos corporativas profissionais, agenda com o pessoal do Media Hub 92, é bem facinho de encontrar, tá bom? Pode colocar no Google, no Instagram, é só colocar Media Hub 92 que lá já tem o botãozinho para você entrar em contato diretamente com o WhatsApp do setor de vendas, do setor de relacionamento com clientes, tá certo? Então, aguardamos teu contato, precisou de gravação, enfim, entre em contato com o pessoal do Media Hub 92. Voltando, Léo, que conselho você daria para esse parceiro de negócio que está se posicionando ali? Olha, acho que eu poderia ficar aqui uma hora falando sobre esse assunto, né? E pode, só depende de você. Mas a primeira coisa é coragem. Acho que em qualquer negócio, né, que a gente vá fazer, construir, formar, a gente precisa ter coragem de fazer, né? E entender que nada cresce do dia para a noite ou da noite para o dia, né? Tudo empreendimento tem um processo de maturação, né? E a gente precisa entender aonde a gente quer chegar. Primeiro, onde a gente quer chegar, né? Perfeito. Com o que a gente está fazendo, onde nós queremos chegar. E durante essa caminhada, até você chegar, né, ao objetivo, vai errar e vai acertar muito, né, durante esse processo. Entender qual é o seu público-alvo, né, para quem você quer vender, o que você busca vender, atender o cliente. Pode ser que você comece de um negócio super pequeno, já vi, né, várias pessoas começando de uma portinha, né, eu tenho vários exemplos, inclusive eu tenho até um grande amigo meu, que ele começou com uma portinha vendendo material de construção, e era tão pequeno o negócio que para ele passar no balcão com a esposa, um tinha que espremer o outro para poder passar no balcão, era um balcãozinho muito apertado. Hoje ele tem uma loja de 7 mil metros quadrados. Ele foi ampliando, foi aumentando o negócio. E aí, quando eu olhava todo aquele desenvolvimento, e para mim também serviu como aprendizado, mesmo já estando no varejo há muito tempo, ele tinha um propósito, né? Então, nada para ele era por acaso. Então, ele começou lá com a lojinha, com umas conexões penduradas no teto, umas tomadas interruptores penduradas, pregou uma madeira lá com um próprio prego ele foi lá e fez o mostruário dele. E hoje ele já é uma loja gigante e a gente tem várias histórias de vários outros profissionais, inclusive a própria Rolf, né, que começou num local super pequeno aqui também, em São Luís, e desenvolveu. Então, coragem para poder iniciar o negócio. Durante o período, como eu disse, vai passar por diversos momentos bons e momentos ruins, ter equilíbrio, né, emocional para poder passar por essas fases, porque todo mundo passa, seja o pequeno, o médio ou o grande empresário, não tem jeito, ele vai passar por dificuldades, e ter foco, né? Precisa focar realmente no que ele quer, qual o objetivo, aonde quer chegar. E a partir do momento que o negócio, muitas das vezes, você começa uma operação, você, uma esposa, ou então um filho, ou um parente, e a partir do momento que a operação ela vai crescendo, ela vai ganhando mais corpo, né? Você começa a ter que envolver mais pessoas no negócio, você não consegue dar conta sozinho, e como você vai trabalhar o dia a dia com essas pessoas, né? Eu costumo dizer que ser bem remunerado é muito interessante, isso é muito bom, né?
para cada colaborador, mas só isso não é o que vai fazer a diferença. Então a gente precisa respeitar as pessoas, ter as pessoas dentro do nosso negócio, fazer com que as pessoas se sintam donas do negócio, né? Eu trabalhei numa multinacional durante muito tempo e eu trabalhei acho que 14, quase 15 anos na multinacional, e eu via durante toda a minha passagem lá, dono do negócio, dono do negócio. Então, qualquer colaborador que entrava na empresa, seja ele qual for, qualquer função, dono do negócio, dono do negócio. E aquilo acaba entrando na nossa mente, parece que faz uma lavagem cerebral, que você começa a se enxergar realmente como dono daquele negócio. Por mais que você não seja o dono, mas você tem atitudes como dono do negócio. Então, isso é super importante também. Ah, isso é bom demais. E você trazendo essa cultura para dentro da empresa, né, com processos bem alinhados, que realmente desça a visão do diretor, do empresário, do dono do negócio para esse time, fazendo com que as pessoas tenham esse mesmo DNA, é uma segurança muito grande, né, para o negócio. Vai dar uma vida prolongada, eu creio que vai proporcionar também uma boa experiência pro consumidor. Eu creio que, não, de forma nenhuma, não estou querendo validar a sua fala, mas aqui você falando me remete boas lembranças, né, de donos da empresa. Sempre o dono da empresa tem as melhores intenções do mundo, ele trata o cliente como se fosse filho, né? E às vezes, quando vai transicionando o atendimento, né, vai passando ali o bastão, isso vai se perdendo na linha do tempo. E alguns clientes gostam tanto do negócio que conta até a história. Puxa, na época de seu fulano de tal era diferente. Eu tô te falando isso que eu já vi essas histórias de balcão. Tenho certeza que você também. Aí eu venho de uma empresa familiar, eu já vi essas coisas acontecendo também, mas de outros amigos, de outros. Às vezes você tem um gerente muito bom que tem aquele sentimento de dono e aí ele é promovido ou vai para outra empresa, ou deixa mesmo esse plano e vai para outra. E aí o outro que entra não tem a minha visão e o cliente fala: puxa, na época de. Já passou por essa experiência? Já viu muito isso, Léo? O cliente sempre vai lembrar dos momentos bons que ele viveu dentro da empresa, né? Seja ela qual for. Mas tem muitas experiências, né? Eu já trabalhei, acho que já é a terceira ou quarta empresa familiar que eu trabalho. Então, eu tive já a oportunidade de conviver com pessoas, diversos tipos de pessoas, pessoas com pensamento diferente. Eu trabalhei numa empresa em Florianópolis, por exemplo, que a proprietária tinha 92 anos de idade e era super lúcida e ainda estava dentro da operação. Nossa, Então, 92 anos lúcida dentro da operação, e que ela trazia coisas lá do passado, né, experiências do passado, e os clientes, quando entravam na loja, procuravam por ela. Era uma loja boutique de iluminação, e quando a gente fala em iluminação, está inovando o tempo todo, né? Então, ela procurava se atualizar, entender as novas tendências, né? E eu ficava impressionado que quando o cliente entrava na loja, falava assim, o nome dela é Dona Cacilda, e o pessoal falava assim, eu quero ser atendido pela Dona Cacilda. E ela sentava, tinha uma mesa onde ela sentava, o cliente abria todo o projeto de iluminação, e ela ainda auxiliava, apoiava o cliente no projeto, dava assessoria dava técnica toda ali, a né? assessoria, e quando acabava a assessoria, às vezes eu ia conversar com ela, ela falava, o projeto do cliente estava dando em média 17, 20 mil reais, eu coloquei mais algumas coisas, acrescentei mais algumas coisas, passou para 35, 40 mil reais. Então, além dela ter essa experiência, conhecimento técnico, através da simpatia, ela conseguia envolver os clientes, e isso era muito interessante. Então, acontece muito, na época de fulano, eu vim aqui, eu era atendido, isso acabou se perdendo. Então, o grande segredo hoje, principalmente das empresas familiares, é fazer com que as próximas gerações elas continuem mantendo o padrão de atendimento lá da primeira ou da segunda geração, onde o cliente ele era tão bem atendido que ele acaba não esquecendo e isso vai passando. Ele fala com diversas pessoas na rua, fala com a família, com os parentes. Isso é muito legal. Isso é fantástico. Boas lembranças.
Léo, você falou sobre inovação, futuro também. O que você observa hoje como tendência para o mercado, para esse mercado que você está inserido? Eu tenho até medo de falar que realmente é muito amplo, mas o que você observa de tecnologia, de tendência, na, já olhando com um olhar para o futuro? Lógico que não vai entregar também a tua estratégia para, sei lá, o que você puder falar sobre isso. Assim, a gente dorme de um jeito, acorda de outro, né? É Verdade. muita informação, é muita notícia, é muita tecnologia. Cada dia que passa tem uma novidade, né? Seja ela aqui no país ou fora. Então, agora muito forte, né? Que se fala o tempo todo, né? IA. Mas a inteligência artificial agora dá para fazer isso. Toda vez que eu vou conversar com o meu pessoal de marketing ou de TI, que eu vou solicitar alguma coisa, mas isso aqui é simples de fazer, isso aqui a gente demorava talvez uma semana, um mês, 2 meses para desenvolver. Isso aqui agora a inteligência artificial desenvolve, é só a gente colocar como a gente quer e 2 horas Está o negócio está resolvido. resolvido, está funcionando. E aí eu fico pensando, se eu também não me atualizar e não começar a entrar com profundidade sobre esses assuntos, estou dando a Sim, inteligência artificial como exemplo, a gente acaba ficando obsoleto, acaba ficando para trás, porque o mundo está acelerado e se desenvolve de uma maneira muito, mas muito rápida. Então, cada dia tem uma novidade diferente, tem uma forma de comprar diferente. Antigamente, a gente, para poder comprar, tinha que ir na loja física, somente na loja física para fazer a compra. Hoje em dia, a gente compra. Hoje tem clique e retire, você compra e retira em até meia hora, 1 hora na loja. Você tem o e-commerce, onde você compra e acaba recebendo na sua própria casa. Eu comprei uma mercadoria na terça-feira passada, pela internet, por volta de 4 horas da tarde, terça-feira passada. Quando foi na quarta, às 18 horas, meu porteiro me interfonou que tinha uma encomenda para mim na portaria. Muito rápido, de um dia para o outro, a mercadoria chegou na minha casa. Então, como que eu imagino que você está falando de uma mercadoria que não era da praça, né? Local São Não era Luís, era local, de de outro outra local, isso praça. sim chegou muito rápido. Sim, Então, quando eu vejo tudo isso, toda essa evolução de rapidez na entrega, olhando para a experiência do cliente, como a gente vai trabalhar, inovar para não ficar para trás no mercado. Então, falando, né, de experiência, eu, por exemplo, quando o meu porteiro interfonou falando que era uma mercadoria para mim, eu falei, não é possível. deve ser engano. Não é possível. Eu comprei ontem, está chegando hoje. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tá o nome do senhor aqui, Leonardo Rosa, uma encomenda. Eu falei, eu estou descendo, estou indo buscar. E aí eu fui surpreendido positivamente. E é assim que eu espero que a gente faça com os nossos clientes, com os clientes da Obratec, aonde ele seja surpreendido não só no momento da entrega da mercadoria, mas em todo o serviço que a gente dispõe dentro da loja. Mas o mundo hoje é cada vez mais competitivo, né? Quem não se a gente estava falando de fechar de empresas que estão expandindo, empresas que estão fechando as portas. Quem não se atualizar, não buscar conhecimento, não inovar, vai acabar ficando para trás nesse varejo tão competitivo. É verdade. E embora eu saiba, Léo, que você é muito mais na camada estratégica, de direção e tudo mais, o que a gente pode falar de produto inovador hoje que está à disposição? Você tem, não sei se você consegue citar algumas coisas, mas eu vou falar algumas coisas aqui que para mim é muito atraente. E eu observo na internet e eu falei, pô, não é possível, deve ter isso em São Luís. Mas eu falo de novo, eu não sei se tem, né? Eu imagino que deva ter. Estava observando outro dia, a gente já fez muita obra em casa, enfim. E o custo, né, de uma obra, às vezes você gasta ali no momento preliminar com fundação, erguer parede, esgoto e tal, e quando você fala, ai, graças a Deus, a parte mais cara já passou, aí você encontra o acabamento que é o dobro, né?
E aí eu estava observando que está surgindo muita tecnologia nova, assim, de materiais que fazem duas, três funções. Telhado que já vem com a camada de isolamento térmico, que já vem com a camada de acabamento, que já dispensa de você ter o telhado, aquele monte de madeira e mais o forro e tal. Falei, pô, isso é legal demais, deve descer muito o custo da obra. Outro dia eu estava olhando também casas, né, inteiras, projetos inteiros de pré-moldado praticamente, né? Você tem ali toda a estrutura de... E eu não estou falando de drywall, nem... Já estou falando de um projeto inteiro com empacotado, né? Você recebe vários pacotes, como recebe um guarda-roupa, né? Várias caixas e tal, e tem ali um estúdio com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, então... E eu vejo, puxa, isso é uma tendência muito legal. E aí você compara com uma obra comum, né? Sei lá, uma obra pequena ali que você gasta R$ 150.000, no outro você está gastando 50, 40. Eu falei, nossa, como deu um salto isso aqui. E, enfim, para mim são produtos inovadores. Talvez para você já tenha contato com isso há muito tempo. Mas o que a gente pode falar assim de produto que chega agora na Obratec, que às vezes é uma coisa pequena mesmo? Quando a gente fala de tecnologia, né, de inovação, as indústrias também, né, estão todas atentas e trabalhando cada vez mais o processo de diferenciação. Então, hoje, existem vários produtos no mercado que, com o avanço da tecnologia, trouxe uma facilidade maior para o consumidor. E aí você estava falando de alguns produtos aí, mas eu lembro que no passado, para você, por exemplo, pedreiro lá, para ele rejuntar um piso, ele tinha que cortar um chinelo uma havaiana, lá, falando lá de Sim, 15 sim. anos atrás, passar o rejunte, ficar lá ajoelhado, passando o rejunte lá. Olha, não é muito diferente, não. Mas, Nas regiões mais próximas ainda continua assim. mas hoje já tem uma tecnologia de espaçador que ele já coloca o espaçador da maneira com que ele gostaria que ficasse assentado. Depois é super fácil de retirar, super fácil de rejuntar. Então, isso também traz uma facilidade para esse profissional, né? Então, o profissional também, ele consegue ganhar produtividade e com isso ele consegue pegar mais serviços, ganhar mais dinheiro. Estou dando esse exemplo, mas tem vários. Tem um exemplo que, assim, não tem, já tem bastante tempo, mas é o próprio piso vinílico que você consegue aplicar. A minha cerâmica da minha casa não está boa e eu quero trocar a cerâmica da minha casa, mas não gostaria de quebrar, não gostaria de fazer sujeira, de fazer bagunça. Você pode aplicar um vinílico sobre o piso e vai ficar perfeito. É a mesma coisa cerâmica sobre cerâmica. Antigamente, você só podia trocar cerâmica se você quebrasse a cerâmica de baixo. Agora não, já tem um bom tempo que tem argamassa piso sobre piso. Você já consegue assentar uma cerâmica sobre a outra. Então, para quem mora em apartamento, por exemplo, que tem uma dificuldade de quebrar, de Sim. fazer sujeira, bagunça, depois ter que ensacar tudo, descer, colocar para o descarte, né? A gente tem tecnologias hoje de lâmpadas que você consegue programar para ligar, desligar, ar-condicionado com Wi-Fi. Então, cada linha de produto, você percebe que as grandes indústrias também estão trabalhando para ter um tipo de produto mais inovador no mercado, onde vai facilitar a vida ou do consumidor final ou daquele profissional. Sim, eu não vou lembrar de todos os produtos, né, assim, de cabeça, mas nós temos vários outros produtos no mercado hoje. Você estava falando da telha, né? Então, a telha que você instala e você consegue diminuir o calor, então isso já ajuda. Antigamente, você instalava uma telha, era um calor insuportável embaixo, ninguém conseguia ficar num período de pico aí do verão, era insuportável. Hoje tem chamada telha sanduíche, que você consegue fazer, instalar e diminuir aí o calor. Então, são vários produtos inovadores. Quando uma indústria está pensando em alguma coisa, a outra já está fazendo. E essa competitividade, essa briga saudável entre eles é muito bom, só quem tem a ganhar é o consumidor. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Bem, pessoal, vou fazer mais uma pergunta aqui pro Léo, e essa aqui eu preciso dar tempo para ele também, tá? E por quê?
porque você vai participar agora do quadro do Fundo do Baú. Esse é um quadro patrocinado pela Livraria Evangélica Maranata, onde eles mandam uma pergunta para a gente fazer para o nosso convidado e costuma caprichar nessas perguntas, né? Então, Léo, você vai participando do quadro do Fundo do Baú. O pessoal da Livraria Evangélica Maranata mandou um presente para você que está ali no baú. Você pode abrir lá, retirar esse presente e eu vou fazer essa pergunta para ele já já, mas não sem antes dizer que o Léo tá ganhando ali. Qual que é o presente que veio aí, Léo? Obrigado. Pão diário. Ah, que bom. São devocionais inspirativos para o seu dia a dia. Deve ter umas 365 mensagens aí, uma Legal, para cada dia legal. do ano, para você começar o dia inspirado. Muito obrigado. Agradecer aí a pessoal da Maranata. Muito legal, eu gostei. Vamos lá. E eles mandaram uma pergunta aqui. Costuma caprichar. Essa aqui quase que repetiu uma outra pergunta que eu já fiz, mas é importante essa aqui. Olha só, o pessoal mandou uma pergunta que diz assim, ó: em momentos de crise, qual é a sua filosofia de liderança? Eu confesso que já passei por alguns momentos de crise, não foram poucos, né? Foram vários. E o líder, ele precisa, principalmente nesse momento, saber filtrar, né? O que ele vai passar para os liderados e o que ele vai Sofrer sozinho ali no travesseiro? Eu costumo dizer que a liderança é um cargo muito solitário, né? Então, você precisa realmente entender o momento de passar e o momento de não passar, né? Já tive alguns momentos de crise que é onde já chegaram algumas decisões que falaram, ó, a gente vai ter que desligar, vamos ter que demitir X pessoas. E você imagina se nesse momento eu chego para os meus liderados e falo, ó, nesse momento de crise agora, vamos ter que desligar XPTO pessoas, não vai ter jeito. Você imagina o pânico que isso criaria dentro de uma corporação. Mas acho que a crise, ela faz a gente crescer, faz a gente evoluir como profissional, como pessoa, né? Eu trago um exemplo que para mim foi o momento mais marcante durante todo o meu período de varejo, foi no momento da pandemia. Sim. A pandemia, ela trouxe, né, alguns cenários durante todo aquele período, e principalmente logo no início, que foram assustadores, né? Então você imagina você lidar com, na época eu tinha mais de 400 colaboradores. 400 colaboradores são 400 famílias, né, que você está ali administrando, você está fazendo a gestão dessas pessoas. A gente tinha o negócio, o varejo da construção, ele continuou aberto durante um bom tempo, poucas vezes a matéria de construção fechou, e a gente tinha que lidar com tudo isso, queda de rendimento das pessoas, queda de faturamento, pessoas passando por problemas na família, com algum parente, ou o próprio colaborador também, trabalhando assustado, horrorizado com tudo que estava acontecendo, e você lidar com aquele momento e muitas das vezes chegar em casa e falar, nossa, hoje foi um dia super complicado, foi um dia pesado, e a gente tem que continuar trabalhando, tinha que manter as nossas famílias também, né? Não podia parar. Mas no momento de crise, né, eu trouxe esse exemplo da pandemia, que foi o mais difícil, foi o pior, mas é como você vai lidar com as pessoas, como você vai passar esse momento para as pessoas, e o seu posicionamento no mercado, né? Como você está perante ao seu concorrente, como o concorrente está se comportando, se ele está evoluindo, se ele não está evoluindo. Então, inteligência emocional, ele é super importante para esses momentos. Tem pessoas que vão perceber, né? E acho que a gente tem que ser transparente com os colaboradores quando a gente passa por um momento de crise. Não dá para achar que está tudo mil maravilhas, que está tudo muito bem, está tudo correndo de forma super natural, mas também não dá para chegar lá e falar assim, ó, o negócio não está bom, a gente corre risco de quebrar, ou então de fechar as portas.
Então tem que saber, tem que ter um equilíbrio, né, entre essas duas coisas e manter a cabeça no lugar. Eu tenho um grande amigo meu que ele fala o seguinte: momentos ruins todos nós vamos passar. Agora temos que saber como nós vamos passar por esse momento. E graças a Deus já passei por vários, nenhum deles foi o principal motivo de uma empresa, por exemplo, ter que fechar as portas. Não passei por nenhuma empresa que aconteceu isso, mas já vi muita gente, nós falamos isso no começo, já vi muita gente fechar a porta. Muita gente, por não saber lidar, não saber controlar esse momento, ou perder a cabeça, ou fazer coisas que não deveriam fazer, e chegarem num ponto como esse. Encarar caminhos fáceis demais, né? Que se apresentam como oportunidades. Isso aí eu imagino que influencia quando você tá com a cabeça ali sem muito posicionamento correto, né? Acho que o momento de crise ali coloca a gente diante de muitos caminhos. Léo, deixa eu te falar. Eu vou. Nosso tempo está se indo. Por mim, eu ficava aqui. Eu tenho muitas curiosidades, né, para falar. Fico com muito temor de entrar muito profundo ali nos negócios que vocês estão fazendo, entregar alguma informação que não deveria, mas eu preciso terminar para te liberar. Sei que você vai viajar já já. Me fala quem quiser te encontrar ou quem quiser encontrar a Obratec, como é que acha você ou a empresa, como é que é as redes sociais, como é que encontra vocês? Bom, falar primeiro da Obratec, que é um projeto que eu tenho muito orgulho de pertencer, né? A Obratec, eu costumo dizer que foi o meu maior desafio profissional, onde eu já inaugurei várias lojas, né, em outras empresas, mas em todas essas lojas que eu inaugurei, a gente tinha toda uma estrutura já formada, tinha uma cultura formada, processos alinhados, e a Obratec foi tudo muito diferente da minha vida. Foi, ó, tá aqui, vamos ter que fazer esse projeto, vamos ter que construir do zero. Tive que aprofundar, entender um pouco sobre terraplanagem, sobre drenagem, de estrutura realmente de obra. E é um projeto que onde eu vi crescendo, eu vi as paredes subindo lá, até o dia que ficou tudo pronto, letreiro pronto, piso pronto, os produtos As nas gôndolas? gôndolas lá para atender o nosso cliente. Então, a Obratec é o primeiro atacarejo de material de construção de São Luís, né? Fica ali na Guajajaras, na Forquilha, em frente ao Mix Mateus, ao lado da estação da Equatorial. A gente tem o nosso horário lá é de segunda a sexta, de 8 às 20 horas, sábado de 8 às 18 horas e domingo de 8 às 14 horas. Então, aberto ao público em geral. Tem muita gente que ainda pergunta se a pessoa física pode comprar na Obratec. Então, a gente está lá de portas abertas para receber o nosso público, qualquer tipo de consumidor, né? Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Falando um pouco do Leonardo, né? Então, Leonardo é um carioca que está aqui em São Luís há pouco tempo, há 2 anos e meio, mas já quase virei um dovicense, já aprendi muito da cultura. Já estou comendo arroz de cuchá, que no começo foi um pouquinho Já difícil. era. Tomou a Jussara. Jussara e por aí, pro caranguejo lá do Tok Tok. Pronto. Já era. Então, para me encontrar é fácil nas redes sociais. Então, eu tô no Instagram, Leonardo Rosa 84. No LinkedIn também, Leonardo Rosa. E sem problema, posso deixar aqui o meu contato? Posso falar os contatos? Seguro não. Não? Deixa só as redes sociais, o pessoal te chama no direct e te pede. Eu acho Legal, mais legal. prudente. Tá ok. Então é isso daí. Mais uma vez eu agradeço aí Já posso fazer os agradecimentos? Pode, mas você não vai se livrar fácil assim, não. Pode, por favor, pode evoluir. Então já que não é o momento, então fica tranquilo. Então, eu ia te perguntar, só para a gente encerrar, quando você chegou aqui em São Luís, qual que foi assim, o teu primeiro
desafio assim que você enfrentou de cara que não foi um negócio? Eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, mas eu sempre que eu vejo pessoas vindo, você é carioca, eu também sou do Rio. Quando você chegou aqui, qual foi o teu primeiro desafio assim que, puxa, isso aqui pode, eu tenho que lidar bem com isso aqui, que pode impactar aqui o meu rendimento na empresa, na minha família, na minha comunidade, sei lá, na minha cultura. Essa é uma pergunta para a gente fechar. A primeira coisa quando a gente muda de uma cidade para outra, né? E assim, para mim, talvez não foi tão difícil, porque eu já passei por diversas cidades aí pelo Brasil, mas a adaptação ela é fundamental, né? A adaptação à cultura, conhecer mais das pessoas, conhecer mais a cidade. Quando a gente fala de varejo, de comércio, conhecer o seu público, quem vai ser o seu público-alvo, né? Quais são as pessoas que você vai atender. E quando eu vim para cá, eu vim super decidido, né, a mergulhar, aprofundar, entender a cidade e ficar aqui por muitos anos, ou quem sabe me aposentar aqui em São Luís. Então, descobri muitas coisas, né, sobre a cultura, fui visitar vários lugares, né, Legal. na cidade, e muito mais preocupado com a adaptação também da família, né, porque quando você muda, você acaba mexendo com a família. Então, eu vim, fiquei durante um período aí sozinho, conhecendo a cidade. Depois eu também trouxe a família, e graças a Deus estão todos eles aqui, né, minha esposa e meus filhos super, super adaptados. Mas em qualquer lugar que você vá morar, né, trabalhar, exercer qualquer tipo de função, você tem que conhecer como funciona a cidade, como é a cultura, como são as pessoas, o que as pessoas gostam de fazer, o que as pessoas não gostam de fazer, porque nada na vida profissional, né, eu costumo repetir isso, vai acontecer, vai evoluir, vai chegar no momento de expansão, se as pessoas não estiverem envolvidas dentro do negócio. Legal. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Curto Empreender. Esse episódio no oferecimento de AM Office Angelim. Se você precisa de materiais de construção, materiais de escritório, perdão, para o seu escritório, ambientação do teu escritório, AM Office Angelim, lá você vai encontrar uma linha completa. Obrigado, pessoal da AM Office, seu Fabiano, família, que toca isso ali há muito tempo, tá bom? Então já sabe, material de escritório, AM Office. Chegando ao final, Léo, pode, faça uso do microfone, aquela mensagem do fundo do coração, o que você quer deixar para a nossa audiência? O microfone é seu. Bom, primeiro eu quero agradecer por esse momento aqui com vocês. É o primeiro podcast que eu participo aqui em São Luís. Agradeço aí pelo convite, pela essa oportunidade de estar aqui. Como eu falei, é sempre um prazer poder falar da Obratec, falar de negócios, falar de empreender, né? E um recado que eu gostaria de deixar para as pessoas que aqui estão nos ouvindo, né? Então são vários, acredito que o público seja Olha, aqui diverso. já tem eu, a Tainara e o Flop, mas vai sim, vai chegar em bastante pessoas, com certeza. Então, assim, nunca desista do seu propósito, né? Como eu falei, a gente tinha tempo aqui para poder falar um pouco mais sobre a minha história como pessoa, então da onde eu vim, como eu fui evoluindo, né, como profissional. Muitas vezes eu converso com bastante pessoas dentro da própria empresa ou fora, né? Eu não nasci diretor de uma empresa, né? Eu cheguei, foi uma conquista, e hoje eu estou diretor, né? Não Sim, sei, a gente não sabe o dia de amanhã. Então tem que ter muita, muita humildade para poder tocar um negócio da grandeza como a Obratec. Então a gente não pode em nenhum momento deixar isso subir para a cabeça e achar que é o dono da verdade, o que a gente fala tá escrito numa pedra e pronto, acabou. Então eu utilizo muito a escuta. Então eu escuto muitas pessoas que estão ao meu redor, né, para a gente crescer sempre como time, como grupo, e que não seja uma conquista individual do Leonardo, mas que seja uma conquista de todos que estão ali presentes. Então, agradeço aí mais uma vez pelo convite.
muito feliz de estar aqui e estar falando um pouquinho sobre essa trajetória. Olha, como esse foi o primeiro, eu não vou deixar ser só o primeiro, não. Vou te convidar para você vir em outro podcast para a gente falar de outro assunto que já apareceu um insight aqui. Já estou fazendo o convite, vou só confirmar a data com você em outro momento, tá bom? Mas é isso, pessoal. Obrigado para você que nos acompanha, o trabalho do Curta Empreender, com o meu time aqui que me recebe muito bem, o do Hub 92. Agradecimento a Tainara que produz a gente, o Flop que faz ali a produção audiovisual, todo o time do Hub 92, os sócios lá, o Ramon, enfim. Quero agradecer você aí que manda os feedbacks, que faz uns comentários, você que está encaminhando os episódios, está curtindo, apertando no sininho. Dessa vez eu não estou pedindo, tá? Eu estou agradecendo. Já fui chamado de pidão, então obrigado para todos vocês. E mais um detalhe, você já sabe, né? Empreender é questão de veia, já vem com a gente. E você pode empreender na sua família, você pode empreender nos seus negócios, na tua comunidade, na tua igreja, nos teus estudos, na tua carreira, no teu autoconhecimento. Mas o importante é sempre curta empreender. Valeu, pessoal. Até o próximo.